Mas, irmãos, então vamos agora para a segunda parte do vídeo, esta lição de número 12, o reinado de Josias. Mais uma vez eu peço desculpas, irmãos, aconteceu como na lição passada, retrasada, que ao finalzinho do primeiro vídeo houve um pequeno probleminha e foi cortado, né? Eu estava comentando que a palavra tinha feito efeito na vida de Josias, nós comentando o ponto 1, terceiro subtópico, entendendo a vontade de Deus. Como é que eu entendo a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. O rei achou, como eu estava comentando, né, o livro foi levado ao rei, e aquela leitura fez efeito na vida dele, por isso ele foi transformado. Ele fez o avivamento que nós estamos estudando nesta lição. Então vamos agora, nesse segundo vídeo, nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 é a conclusão. Ponto 2, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. 2 Reis 23, 1 a 2. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento, presta bem atenção, meu amado irmão, começa com uma escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos aqui nesse ponto é o seguinte: preste bem atenção, como a gente estava acabando de falar do ponto anterior. A palavra fez efeito na vida de Josias. Josias tinha de consultar a profetisa Uda, e ela disse para ele: olha, Jerusalém vai ser destruída, mas não nos seus dias, porque você se quebrantou diante do Senhor. Então ele poderia ficar satisfeito, pastor, e dizer: não vai ser nos meus dias, eu ouvi a palavra, eu tive uma atitude positiva perante o Senhor, esse povo não quer nada, deixa para lá. Não, ele convocou o sacerdote, toda a liderança religiosa, convocou todo o povo e leu a palavra, aquilo que ele tinha lido, que tinha feito efeito na vida dele, ele leu para aquele povo para fazer efeito. Porque verdadeiramente o que faz diferença na nossa vida a leitura que faz diferença na nossa vida e a colocar em prática é esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Pastor, mas a gente não está estudando uma lição da escola dominical? Estamos, eu sempre falo em todos os estudos. Aqui é um estudo bíblico. Eu estou usando aqui o pastor que escreveu essas lições, usando os consultores da CPAD, todo mundo, para nos trazer uma lição bíblica, onde estamos estudando a Bíblia Sagrada. Temos livros também, temos livros excelentes que lemos e podem nos fazer entender melhor as coisas. Mas o livro que faz a diferença é a Bíblia Sagrada, porque ela conta a história do Evangelho, que começa antes da fundação do mundo, quando Cristo foi morto. A Bíblia diz: o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo, o propósito de Deus para a salvação do mundo estava feito, até ser concretizado com Cristo morrendo naquela cruz e as promessas da sua vinda, os ensinamentos da palavra de Deus. Então esse livro faz a diferença, e ele leu para aquele povo para que fizesse a diferença na vida deles. Então ele esperava um avivamento, e o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Tem que escutar. Mas pastor, basta apenas escutar? Não, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir, mas tenho que colocar em prática. Não, eu tenho falado algumas vezes aqui, o pastor tem que pregar, mas ele tem que viver o evangelho que ele prega. O que ele prega, ele tem que fazer. O professor da escola dominical tem que ensinar, mas ele tem que ensinar a palavra de Deus e viver. Ele tem que viver aquilo que ele ensina. Aquele que tem um dom de profecia, aquele considerado que pode trazer uma profecia da parte de Deus, ele tem que profetizar aquilo que Deus mandou ele falar, como Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, tantos outros homens de Deus, mas ele tem que viver aquilo que ele profetiza. Não adianta ele profetizar uma coisa e viver outra, fazer de forma diferente a qual ele profetizou. Então temos que viver esta palavra. O avivamento o verdadeiro avivamento vem da palavra. Depois ele diz que o avivamento por meio da palavra é duradouro. Não esses movimentos que existem hoje, que se chamam de avivamento. Corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, mas a palavra está longe disso. Cuidado, meu amado irmão, temos que ficar bem atentos a isso.
Eu disse no ponto passado, daqui a pouco nós vamos ler aqui um outro ponto que não está aqui dentro desses pontos realmente da lição. Vamos ver como se pode perder, como se perde a palavra de Deus, mesmo muitas vezes com ela na sua mão. A destruição dos ídolos foi o segundo ponto. Eu vou até preferir acabar esse ponto para depois ler essa situação, que está mais ligada até ao primeiro. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, não 8 anos de idade, 8 anos de idade ele começou a reinar. Quando ele completou 16 anos, ou 8 anos de reinado, o rei Josias preparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, 2 Reis 22:1 e 23:2. Além disso, ele expurgou as imundícias, já vimos lá atrás que expurgar é limpar, purificar. Purificou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. 2 Reis 23:4-20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão trajado pelo seu povo. Então o seu pai e o seu avô fizeram coisas terríveis. E não só em Jerusalém, que era a capital do reino, mas em todo o Judá, o povo tinha montado altares, tinha cultuado aqueles altos, né, que Ezequiel tinha tirado lá atrás, que existiam desde o tempo de Salomão, voltaram a ser colocados no templo de Manassés, e aqueles altos foram usados tanto para fazer sacrifício a Deus verdadeiro, como a deuses falsos. E isso é mais ainda uma abominação diante de Deus, e Josias tirou essas coisas todas. Lembrando também que aqui a lição até não fala, tem a lição, mas quando o primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão, passou a reinar, e com medo do povo se voltar para Roboão e a Jerusalém adorar no templo, ele colocou 2 bezerros, a gente dois em várias lições, uma em cada extremidade do Reino do Norte, e aquele povo adorava como se fosse Deus. Quando ele fez esse altar em Betel, que era um dos altares que ele tinha, um profeta foi enviado de Judá, um profeta sem nome, que a Bíblia não fala o nome dele, foi enviado de Judá para que pudesse profetizar contra o altar. Quando ele profetizou contra o altar, o rei esticou a mão para prendê-lo, e aí o rei ficou leproso, mas pediu a misericórdia daquele homem, aquele homem orou, e o rei ficou bom, o rei Jeroboão. Mas ele foi dito a ele o que ia acontecer, e disse que Deus levantaria um rei em Judá chamado Josias, isso mais ou menos cerca de 300 anos antes de acontecer, Josias nascer, Josias vinha fazer o que fez e destruiria aquele altar. E Josias fez isso. Pastor Josias sabia dessa profecia? A Bíblia não fala. Mas diz que ele foi lá fazer. Então ele não somente fez no Reino do Sul, purificando todos os Judá e outras cidades, mas foi também no Reino do Norte, que já não existia mais como Reino do Norte, tinham sido levados ao cativeiro, e foi a Betel e destruiu aquele altar, destruiu todas aquelas coisas. Daqui a pouco ele viu uma sepultura lá perto, porque aquele profeta acabou por desobediência a Deus, que não vamos falar agora porque falta espaço aqui, tempo, né? Ele morreu, e ali foi enterrado naquele lugar. E aí, quando ele perguntou, que sepultura é essa aqui? Essa sepultura do profeta que profetizou que você faria isso. Ele falou, não toquem nessa sepultura, deixem aí, não mexam nesse lugar, até porque ele usou ossos de outras sepulturas para poder queimar e profanar aquele altar, para que nunca mais fosse adorado nada diante daquele altar falso que Jeroboão tinha feito, Jeroboão I. Então, foi um homem usado por Deus, destruiu todos os ídolos. Por quê? O seu coração fervia de amor pelo Deus de Abraão, que foi ultrajado através dessas idolatrias, dessas coisas erradas, pelos seus antecessores, por seus ancestrais e por todo aquele povo. E veja bem, minha irmã, é muito importante entender. Manassés morreu, Amon morreu, mas o povo que vivia naquele tempo não morreu. Então Josias governava com muita gente que participou do reino de Amon e participou do reino de Manassés, a qual essas pessoas, é importante entender, Josias aboliu a idolatria, Josias proibiu a idolatria, destruiu a idolatria, mas a idolatria estava dentro daquelas pessoas, porque a idolatria, ela começa não por fora, não porque você olha um ídolo e resolve adorar ou algum objeto ou alguma coisa, mas começa dentro do teu coração quando perde-se espaço Deus.
quando Deus perde espaço na tua vida. E aí eu vou ler para você algo que também tem na sua revista, mas é importante você, às vezes, não atenda porque não é o texto da lição. Existe uma parte da lição chamada assim, conheça mais. Presta bem atenção nisso aqui, meu amado irmão. Atualmente, não podemos dizer que as Escrituras estão perdidas no sentido literal. Ao contrário, a Bíblia é o livro de maior circulação. E é verdade. A maioria das casas tem não um exemplar da Bíblia, tem 2, 3 exemplares da Bíblia. A maioria das casas é assim. E é mesmo aquela que possa dizer assim, nem tem uma Bíblia na minha casa, se a pessoa quiser entrar no Google, na internet, ela vai ter sites onde vai ter várias traduções diferentes da Bíblia, ela pode ler a Bíblia online, tem muitas maneiras, Bíblia no celular, Bíblia no computador, no tablet, em qualquer lugar. Então não é falta de ter a Bíblia. Naquele dia foi perdido o único exemplar que eles tinham e que deveria ser lido sempre. Mas hoje não, hoje se tem. Mas ele diz assim, contudo é um livro perdido pela multidões de todo mundo. Poxa, perdido? Como assim? Aí ele vai explicar. Mas como foi perdido? Foi perdido por falta de lê-lo às crianças. E só fazemos perguntas aos nossos filhos e descobrimos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder essa escritura por causa do pecado, a experiência e a veracidade do ditado. Olha bem esse ditado. A leitura deste livro, ou seja, da Bíblia, evita o pecado. E o pecado evita a leitura deste livro. Então é muito importante pensar nisso. Se eu ler a Bíblia, eu me afasto do pecado. Mas o pecado me faz afastar da Bíblia Sagrada. O que aconteceu com os antecessores de Josias. E poderia acontecer com ele se ele continuasse no mesmo caminho. Cuidado, meu amado irmão. Vamos ler a Bíblia, mas vamos colocar em prática e especialmente ensinar aqueles mais novos, para que esse livro não seja esquecido. A celebração da Páscoa foi, vamos dizer assim, dessa grande avivamento, a última coisa a ser feita pelo rei Josias no seu avivamento. A celebração da Páscoa é o seu ponto 3, né? E a restauração do culto dos oficiais do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel, segundo está registrado em 2 Reis 23, do 21 ao 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto. Sacerdotes, diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo, etc. Ele demorou a praticar a Páscoa. Mas, pastor, por que ele não queria? Não, provavelmente é porque ele queria fazer a coisa da melhor maneira possível. Primeiro, não dá para fazer a Páscoa sem o templo precisava ser restaurado. Ele começou a governar muito novo, com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade é difícil tomar certas decisões. Com 16 já estava ainda muito novo, mas ele já tomou a decisão de restaurar o templo, dependeu das pessoas, porque o trabalho de Deus é feito assim em equipe, né? Você não consegue fazer tudo sozinho, outras pessoas também precisam fazer, e foi o caso daquele grupo que fez com ele. Josias fez o que tinha que fazer, também restaurou toda, como se diz essa parte final aqui, sacerdote, levita, cantor, porque no tempo de Manassés, aquilo foi tudo destruído, a liturgia do culto, foi tirar todas aquelas situações, e agora ele precisava reorganizar, e não era fácil, porque quem era sacerdote, levita, é da tribo de Levi, precisam voltar, de repente aqueles homens, por causa de não terem mais como se sustentar, porque a tribo de Levi era uma tribo dedicada só ao sacerdote, precisava ser sustentado pelas outras tribos, né, pelas outras pessoas, ela talvez fosse cada um cuidar da sua vida. Então muitas coisas aconteceram, ele precisava retomar isso tudo. E depois que ele organizou tudo, o templo, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os oficiais, todas aquelas pessoas, então ele organizou uma Páscoa. É importante entender que a Páscoa precisava ser realizada sempre. A Páscoa ela não poderia ser esquecida. Nós vamos ler no ponto seguinte aqui, sobre esse fato. Eu vou ler até um texto bíblico, como nós estamos dizendo, irmão. Nós estamos aqui no estudo bíblico. Vamos ver aqui um pouco mais, depois eu vou ler um texto para você. A maior Páscoa da monarquia, todos os tempos. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. E lembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizava no passado. Está escrito aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 14.
É interessante ver, meu amado irmão, não é por falta de estar escrito, é por falta de ler. Muitas vezes, né, a Bíblia diz que o povo se corrompe por falta de conhecimento. Na frente de profecia, o povo se corrompe, como está em Provérbios. 12:14 diz assim: este dia, ou seja, a Páscoa, quando ela foi instituída por Deus lá no Egito, quando o povo estava saindo do Egito, será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. E nós vemos que lá anteriormente no rei Ezequias foi celebrada a Páscoa, depois de anos e anos sem ser celebrada, anos e anos que outros reis de Israel esqueceram. Lá no tempo de Salomão, no tempo de Davi, e talvez até de alguns reis depois dele, foi celebrado, depois foi esquecido. Mas já era um estatuto perpétuo, era fazer em todas as gerações, era lembrar que eles foram tirados do Egito, que Deus o tirou como um forte. Porque o que aconteceu naquela festa maravilhosa da Páscoa? Por que ela foi instituída? Porque Deus matou todos os primogênitos do Egito, do faraó até o mais baixo céu. A última praga de todas, para que como um forte tirasse aquele povo. Mas entre os judeus não foi morto. Mas não foi morto por quê? Porque um cordeiro foi morto e o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas dos judeus. Quando o anjo da morte passou ali para destruir os egípcios, ele olhava aquele sangue derramado ali e não matava ninguém na casa dos judeus. Porque isso prefigurava, pastor, a morte de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor não veio para destruir o homem. A Bíblia diz que o inimigo de nossas vidas, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O homem aceitar a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ele recebe a salvação. Os judeus acreditaram no Senhor, colocaram aquele sangue e foram poupados. E tinham que lembrar isso sempre. Precisavam lembrar isso sempre. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos das promessas de Deus, porque você vai esquecendo. Deus opera na tua vida hoje, você amanhã já não lembra mais o que Deus fez, já começa até a desacreditar de Deus. Quantas pessoas começaram bem o caminho do Senhor e hoje estão aí fora da casa do Senhor, desviadas, ou infelizmente até dentro da igreja, mas desviadas nos seus pensamentos, nos seus propósitos, na sua maneira de viver para com Cristo Jesus. Precisamos sempre lembrar o que Deus fez na nossa vida e o que Deus fez, que temos o relato na sua palavra. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a Deus pagão, destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, José deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Maravilha, meu amado irmão. Precisamos retornar ao primeiro amor. Precisamos retornar àquele momento em que tínhamos prazer de caminhar, estar na casa do Senhor, prazer de ler a Bíblia Sagrada, prazer de passar momentos de oração ao Senhor, prazer de fazer a vontade do Senhor, de evangelizar, de levar almas para Cristo e pregar este Evangelho. Este é tempo de avivamento, mas o avivamento, como estamos no ponto anterior, ele tem que começar, continuar até o fim, através da palavra. Eu preciso conhecer e entender a palavra. Foi isso que aconteceu na vida de Josias. E antes de ler o ponto final, eu quero só ficar com mais um pedacinho aqui de um subsídio que não está na lição dos irmãos. O reinado de 31 anos de Josias sobre Judá não mudou a direção da sua nação. Não mudou, pastor? Vai ser explicado aqui. Mas seus constantes esforços para o serviço do Senhor lhe renderam a honra divina. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos. Ele nos chama, porém, para sermos totalmente comprometidos. Ele não conseguiu mudar o fato de Jerusalém não ser destruída. Não foi destruída na sua época, porque Deus honrou ele, porque ele se quebrantou diante da sua palavra. A palavra fez efeito, como eu estava falando no final do primeiro vídeo. A palavra fez efeito primeiro na vida dele e ele queria que fizesse efeito na vida das pessoas. Fez, pastor, naquele primeiro momento fez, mas quando ele morreu, o povo voltou para a idolatria. Então Deus não exige que nós sejamos bem-sucedidos, ou seja, o que eu quero fazer eu consigo. Você tem que fazer a sua parte, pregar, testemunhar, fazer tudo que tem que fazer. Agora, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor Deus. Agora, Ele quer que você seja comprometido com o Senhor e com a sua palavra.
Então vamos aqui para a conclusão desta lição de número 12. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isso aqui está em Isaías 11, 1 a 4, Romanos 15 a 12. Infelizmente, aquele povo voltou para a idolatria, foi para o cativeiro, como vamos estudar na próxima lição, que é o cativeiro de Judá. Passaram 70 anos em cativeiro e depois o Senhor os trouxe de volta. E como já estudamos numa lição agora, no ano passado, na época da pandemia, até uma lição chamada assim, vamos dizer, retrô, né? Porque ela foi escrita em 1993 por Eurico Bergsten, um grande homem da Assembleia de Deus que já faleceu. E nós estudamos a volta do cativeiro, quando eles voltaram, Esdras, Neemias, Zorobabel, agora recentemente, ano passado. Vão ver que eles pecaram ainda, mas a idolatria foi afastada daquele povo. Deus não se... É um ponto que nós estamos nessa lição várias vezes nesse trimestre. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é toda dele. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Estamos aqui para glorificar o homem? Não. Estamos aqui para glorificar a denominação? Não. Estamos aqui para glorificar a instituição? Não. Estamos aqui para glorificar ao Deus Criador do céu e da terra. A Ele servir, a Ele fazer a sua vontade. Josias fez uma limpeza geral em Israel. Tirou tudo que atrapalhava o verdadeiro culto a Deus, mostrando, como ele diz aqui no final, que a raiz de Jessé voltaria a brotar. E como ela brotou? Através da vinda do Messias. Jesus Cristo que veio a este mundo para trazer a salvação e a vida eterna para tantos quantos aqueles que nele creem. Então, louvamos a Deus, nós estamos quase terminando esse trimestre. Como estamos falando, se Deus assim nos permitir, no próximo final de semana estaremos então ministrando a última aula, o reino, o cativeiro do reino de Judá, ou do reino do sul de Judá. E depois, se Deus assim nos permitir, estaremos entrando a partir do mês de outubro, no próximo trimestre, para a glória de Deus. Valorize a revista, valorize o estudo, né? Que é muito importante para a tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.